Sejam muito bem-vindas ao Congresso Nacional de Mulheres de Negócio. Meu nome é Liz Kimura e o tema da minha palestra é Mapa Mental. Você já ouviu falar sobre mapa mental? Este daqui é um exemplo de mapa mental, onde vai ser o meu guia, dos itens que nós vamos abordar durante essa palestra. Nós temos aqui no começo a abertura. Depois da abertura eu vou definir, explicar o que é o mapa mental propriamente dito. No terceiro tópico nós vamos falar sobre o cérebro, que é a fundamentação teórica. Aí nós vamos falar dos materiais necessários para se fazer um mapa mental, casos de sucesso, exemplos de aplicações práticas. Vai ser impossível, nessa palestra esgotar o assunto, então temos aí a bibliografia indicada mais o encerramento. Vamos lá? Por favor, me acompanhe. No primeiro item, como eu havia mencionado, na abertura, eu vou fazer a minha autoapresentação e o tema que eu quero enfocar é o mapa mental como uma maneira inovadora de organizar os pensamentos. E o meu nome, como eu já mencionei, é Liz Kimura. Eu tenho um único slide que eu quero compartilhar com vocês, contando um pouquinho mais sobre a minha pessoa. Eu sou Nikkei, isto é, descendente de japoneses, eu sou brasileira, nascida aqui em São Paulo. Tive oportunidade de terminar o colegial nos Estados Unidos, voltei e fiz faculdade no Brasil, depois eu fui bolsista no Japão. Logo depois que eu voltei do Japão, eu fui morar na Venezuela, até que eram eleições para Hugo Chávez, eu achei melhor voltar para o Brasil. Então, no ano de 2000, eu fiz a minha primeira certificação em Mind Mapping com o Busan Center, em Palm Beach. E em 2008 eu fiz uma segunda certificação em Idea Mapping. Inclusive eu tenho aqui no cantinho o livro, a capa do livro do Idea Mapping, depois se vocês quiserem dar uma fuçada, de autoria da Jamie Nest. E esses são alguns dos clientes que eu tive a oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências, que vão desde o Consulado Geral da Grã-Bretanha, em São Paulo, o Senai no Paraná, Embratel no Rio de Janeiro, dentro da Unibrad, da Universidade Corporativa Bradesco, eu cheguei a ministrar quase 70 cursos e eu sou professora na ESPM, FIA e Perestroika. No primeiro tópico que eu quero abordar propriamente dito é a definição do mapa mental. O que é o mapa mental, para quem nunca ouviu falar? Então, o mapa mental é uma forma não linear de organização de informações usando apenas e somente palavras-chave, cores, imagens, num formato que nós chamamos de um formato visual, um formato gráfico de organização de informações, onde visualmente você organiza aquilo que é mais relevante próximo do centro e o que é menos irrelevante vai ficando longe do centro. Então você organiza de uma maneira hierárquica e conforme a informação estiver posicionada, você já sabe quão relevante é aquele conteúdo. O criador da técnica, o Mr. Tony Buzan, o pesquisador inglês, ele define o mapa mental como um canivete suíço. Sabe assim, aquele canivete suíço que você vai tirando assim inúmeras ferramentas, porque ele é uma ferramenta incrível do cérebro para você organizar, planejar e aumentar incrivelmente a sua produtividade, não apenas no trabalho, como nos estudos também. E qual que é o grande embasamento teórico? Está no funcionamento cerebral. Você já ouviu falar no cérebro dividido entre dois hemisférios? Então, ele é baseado no lado esquerdo, racional, direito, emocional, onde você usa características típicas do lado esquerdo, como a lógica, a razão, a sequência, a linearidade, a hierarquia, os detalhes, a parte de minúcias, palavras, letras, números, juntamente com o lado direito do cérebro, que é o lado das emoções, o lado criativo, das imagens, cores, ritmo, musicalidade, visão global. Então, o mapa mental vai ter
tanto características de um lado como o outro. Né? A gente vai ter palavras-chave em letras de forma, numa sequência lógica e hierárquica, com cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. Então, é algo muito simples de se fazer e você precisa, assim, basicamente 2 maneiras para se fazer o mapa mental. Então, na versão manual, tudo que você precisa é apenas papel e cores. Né? Então, papel pode ser um papel sulfite, né? Uma folha na posição horizontal, sem pauta, né? Uma folha branca, lisa, né? Pode ser de diferentes tamanhos, então A4, ou então uma metade disso que seria um A5, ou menor que isso, ou maior que isso. Então, você precisa apenas de folhas brancas e cores, né? Essas cores podem ser de diferentes maneiras, né? Alguém chega na minha mesa e fala, Liz, você podia me emprestar uma caneta? Claro! Olha, aqui, ó. De que cor? Qual espessura? Que eu acho que eu sou uma das maiores compradoras de canetinhas coloridas, né? E repare que a palavra-chave que nós escolhemos aqui foram cores. Né? Eu não escrevi canetas, porque você pode colocar caneta, lápis, giz, né? Caneta pode ser hidrográfica, esferográfica, em gel. Né? No Japão, eles estão comercializando esse tipo de caneta, que é uma caneta em gel da marca Pilot, chama Friction, onde você escreve e depois pode apagar. Então, eu sou assim uma grande fã dessas canetinhas coloridas, atualmente é o meu maior sonho de consumo, né? Eu quero mais e mais e mais. Então, quem tiver oportunidade, procurem, essas canetas são maravilhosas para se fazer mapas mentais. E além de papel e cores, né, na versão manual, você também pode utilizar softwares. Então, eu sempre recebo solicitação de indicações de software. Liz, o que você me recomenda? Então, na versão desktop, o que eu recomendo é o FreeMind, porque, como o próprio nome diz, ele é free, né? Ele é gratuito. E, por ser gratuito, ele tem sim as suas limitações, mas para quem está começando, já é uma mão na roda. O FreeMind, ele está disponível para download para Windows, Linux e Mac. Então, você pode utilizar nessas plataformas em desktop, né? E também, um outro bastante popular é o Xmind. Então, o Xmind tem versão livre e versão paga, mas já a versão livre é show, é muito bacana, recomendo. E também estão disponíveis para Windows, Linux e Mac. Para usuários de Mac, apesar de que hoje existem softwares assim para todas as plataformas, né? Todo mundo tem softwares de prateleira, mas você vê que alguns softwares eles nasceram, né, com a cara para determinadas plataformas e outros nem tanto, né? Então, apesar de existirem, não agrada tanto os usuários. Então, no caso de Mac, o que eu recomendo? O NovaMind, que é um software que já tem muitos anos, acho que já quase que umas 3 décadas de quilômetros rodados, né? O MindNode, existe a versão Lite, que é a versão gratuita, então eu sempre recomendo, comece com as gratuitas, tem sim algumas limitações, mas para quem ainda não está habituado, começa por aí, vamos pelos pequenos, né, e depois vai crescendo. O iMindMap é o software do Tony Buzan, do criador da técnica. Então, o Tony ainda é vivo, ele tem mais de 70 anos de idade, mas até pela faixa etária, ele é de outra geração. Então, o software dele levou muitos anos, muitas décadas para serem lançados. Para você ter ideia, a primeira vez que o Tony Buzan escreveu um livro sobre o assunto foi no início da década de 70. Né? Mas é só recentemente que ele lançou, há poucos anos que ele lançou o software. Então, esse iMindMap, ele é bastante usado em Windows também, mas você vê que quem é Mac gosta muito, porque ele é todo sinuoso, colorido, né, de curvas, então ele, né, é bem atrativo para usuários de Mac. E para Windows o pessoal acha que ele
É muito coloridinho, né? Muito cheio de curvas. Windows, é claro, é a plataforma mais popular, então é o que existe software a rodo, né? Você digita lá mapas mentais, software, mind map, software mind map, porque mind map é o nome original dado pelo Tony Buzan, então as pessoas costumam escrever mind map, mind mapping, então diferentes formas, tem aí o que mais tem. Então, há 15 anos atrás, quando eu me profissionalizei em mapas mentais, né, quando eu tirei a minha primeira certificação, eu, assim, tinha uma experiência, testado, uma opinião sobre cada software, que existiam pouquíssimos na época. Hoje, sinceramente, não dou conta. Né? Eu tenho pessoas que me dizem, olha, Elisa, eu estou usando esse, o que você acha daquele? Porque eu não dou mais conta. É muito software que existe no mercado. Então, existe para todos os gostos, todas as plataformas e todos os bolsos. E eu costumo citar apenas o Mind Manager, porque ele é o top de linha, né? Ele é o mais utilizado, né? É o mais poderoso. Tony Buzan escreveu sobre o assunto no início da década de 70 e a partir de 80 começaram a desenvolver esse software Mind Manager, né, de uma empresa originalmente alemã chamada MindJet. Então é o software que tem mais quilômetros rodados, que tem mais experiência, né? Inclusive é um software que ele é Microsoft Certificate. O que isso significa? Ele tem toda uma integração com o pacote Office. Então você clica num botão, ele lineariza seu mapa e transforma num arquivo em Word. Clica no outro botão, ele transforma em slides de PowerPoint. Clica no outro botão, ele sincroniza com o MS Project. Então, o que você colocou lá em prazos, deadlines, né, datas para o seu projeto, ele sincroniza com o calendário do Outlook. Então, ele tem uma galeria de imagens, você consegue acessar ele nos seus equipamentos mobile, tá na nuvem, é espetacular. Tem vários webinars, né? Então tem aqueles seminários na web que eles explicam, dão tutoriais sobre a técnica, e a princípio, o software mais caro, né? Mas caro e barato é muito relativo, né? Se você, eu lembro de uma palestra do Gustavo Servazzi que ele comentou, se você compra um livro, não lê e coloca só na prateleira, né, ele saiu caro. Agora, se você lê, estuda e coloca em prática aqueles conhecimentos, nossa, ele acaba saindo barato. Então, caro e barato é muito relativo. Então, se for para subutilizar, pode ter certeza que ele vai sair muito caro. Mas se você usar todo o potencial, tanto é que quando você bate o olho, metade da tela são botões com funções, né? Por isso que eu costumo recomendar essa empresa aqui de São Paulo, que fica com a sede na Avenida Paulista, a WebAudit.com.br, onde lá na WebAudit você pode comprar o software, né? O preço está tabelado no mundo todo. Então, se você quiser comprar online ou quiser comprar com a WebAudit, ele tanto faz, porque o preço é o mesmo. Mas a diferença é que com a WebAudit você consegue suporte técnico, assistência, treinamento, capacitação, porque você compra o software e você vê que, nossa, né, eu estou subutilizando. Então, se precisarem de ajuda, é só chamar o seu Marcos de Presbíteres que ele te resolve, né, e te ajuda a usar esse software em todo o seu potencial. Para versões mobile, então, especificamente iOS, eu trouxe aqui o logozinho do iMindMap, que é o software do Tony Buzan, né? O aplicativo que eu estou usando no meu tablet para dar essa palestra é o MindMeister. Então, eu gosto muito porque ele foi o primeiro software online. Então, você não precisa fazer download, você pode acessar de qualquer equipamento, de qualquer lugar, com o seu login e a sua senha. Nas versões mobile, tanto Android como iOS, você pode fazer sim o download e trabalhar com ele offline. Tem o iThoughts HD e tem vários outros. Se você for fazer uma busca na Apple Store, você vai ver que tem um montão, né? Inclusive, esse daqui que eu mencionei do Mind Manager, o software se chama Mind Manager, mas
como chama, na versão mobile, ele se chama MindJet, é o nome da empresa. Então, às vezes as pessoas se confundem e não percebem que é a mesma coisa, né? Porque qual que é a grande vantagem nas versões mobile? É que ele permanece gratuito, você não precisa pagar. Então, na realidade, assim, tem as versões pagas, né? Porque na versão gratuita ele tem algumas limitações. Então, se você quiser inserir imagens, se você quiser inserir, né, ícones, então costuma ter algum ganchozinho aí que aí você precisa, então, pagar. No Android, então é aqui, ó, onde eu mencionei do MindJet, né? Aqui eu estou citando em paralelo a nuvem do MindMeister, que o que acontece? Agora o MindMeister está tão poderoso que você, assim, uma das coisas que eu gosto muito dele é você poder trabalhar de maneira colaborativa, online, todo mundo ao mesmo tempo junto agora, né? Então, quando eu dou as aulas, assim, os cursos, o meu computador fica projetado no telão. E aí eu convido todos os alunos que estão em sala e todo mundo vai construindo o mapa juntos. Né? Então você vê aquele mapa, né, crescendo, se desdobrando, né? Tem o modo do histórico que você pode voltar e assistir como é que foi a construção daquele mapa. Então é bastante interessante, mas atualmente apenas os 3 primeiros são gratuitos, depois você tem que fazer uma assinatura, né? A conclusão que eu chego é que todo mundo que trabalha quer ser remunerado pelo trabalho realizado, pelo produto confeccionado ou serviço prestado, né? Então aproveite os períodos de avaliação e, né, adquira e vamos trabalhar num mercado ético, né? Eu convido todos a manterem aí, que eu cheguei a ter uma experiência na época da minha certificação de mencionar que eu tive um aluno que craqueou o software. Afinal de contas, isso é algo tão comum, né, na nossa cultura latino-americana em geral. Eles falam assim, that's a crime! Né? Né? Porque isso é um crime, realmente é um crime, você tem que denunciar. Então, ou eu denunciava o aluno, ou eu perdia a minha certificação. Então, eu sentei, conversei com ele, falei assim, olha, eu te dou um prazo X, me apresenta a nota fiscal, senão eu tenho que denunciar, porque entre eu perder a minha certificação e te denunciar, pode ter certeza que eu vou te denunciar. Então, recomendo, né, que vocês também atuem de maneira ética junto a esse mercado. E aí, quais são esses casos de sucesso? Quem que tem sucesso com mapas mentais e que tipo de benefícios obteve com essa técnica? Né, eu gosto de mencionar sempre nas minhas palestras o caso mais famoso, que é o da Boeing, né, aquela empresa norte-americana, né, uma companhia aérea que produz aviões com sede em Seattle, onde o Dr. Stanley, que na época era o chefe de departamento de qualidade, ele pegou o que tinha aproximadamente 31 mil páginas e transformou em mais ou menos 8 metros de parede. E com isso, somente com esse mapa mental, no primeiro mês, eles conseguiram identificar mais de 500 potenciais projetos de economia nos processos de qualidade da Boeing, que, colocados em prática, durante um ano, eles chegaram a economizar mais de 10 milhões de dólares. Né? Então, essa técnica, claro, passou a ser parte integral do programa de qualidade, inclusive dos processos de capacitação. Porque antes, todo o dinheiro investido em treinamento ia ralo abaixo, porque as pessoas estudavam de maneira tradicional, usando apenas um lado do cérebro que esquecia. E aí, trabalhando com os dois lados do cérebro, eles conseguiram aumentar não apenas a velocidade, como a eficiência no aprendizado. Atualmente, a Boeing, por exemplo, é cliente da Jamie Nest, que é autora do Idea Mapping, que é a segunda certificação que eu fiz. No Brasil, eu continuo sendo a única brasileira certificada em Idea Mapping, que é a próxima geração dos mapas mentais. Então, recomendo, né, segui-la também. Lá quando eu falar no final da bibliografia, eu mostro a foto dela e dou mais detalhes. Então, esse é um case super famoso, né? Outro que eu gosto de mencionar aqui em São Paulo, na USP, dentro da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, no ano de 2005, nossa,
há 10 anos atrás, foi apresentada essa dissertação de mestrado sobre o uso do Mind Map como ferramenta de gestão de projetos em áreas de consultoria e desenvolvimento de negócios de produtos. Essa dissertação foi apresentada pelo Gustavo Zanardi Schicarino e, na época, há 10 anos atrás, existiam pouquíssimos gerentes de projetos que usavam esta ferramenta. Então, não foi uma dissertação assim por amostragem, né? Ele pegou alguns casos de sucesso e foi analisar aquele gestor, né, ou aquela gestora. Ela é uma boa gestora porque ela é uma excelente gerente de projetos, ou ela se faz valer de ferramentas específicas que potencializam sua habilidade em gerir projetos, né? Então aqui ele pegou alguns casos de sucesso e concluiu que para definição de escopo essa ferramenta é excepcional. Então imagine, mulheres de negócios, quantas de vocês não fazem negócios e gerenciam projetos? Então como definir claramente o escopo de um projeto? Você partir de um telão em branco, jogar as ideias, organizar, hierarquizar, concatenar, né, e ter essa visão global, essa visão geral. Então, se vocês quiserem ler essa dissertação, pode entrar em contato comigo, né, no meu e-mail, liz.kimura@lnkconsultoria.com.br. No final também eu deixo digitalizado para vocês verem. Ou então no meu site vocês conseguem fazer o download, que ele abre no mapa mental, claro, né? Ou então você entra no site de teses da USP, que lá você também encontra. Pode fazer uma busca pelo Mind Map, pelo Gustavo Zanardi Schicarino, que você encontra. Né, o professor Amaru, ele também estava assim, enlouquecido com o Schicarino, que ele nunca entregava, porque ele sempre tinha tanta coisa para acrescentar. Ele falou, não, isso daí você escreve outro paper, mas fecha, entrega essa dissertação, né, porque o Gustavo grande entusiasta, né, dessa técnica. Ele usa o Mind Manager e na época ele era gerente da Accor Service, nesse departamento de novos negócios, e a Accor Service mudou o nome para Edenred, né, ele passou a ser o diretor desse departamento e hoje ele é o diretor da Ticketcar. Né? E que é do grupo da Edenred. E o Schicarino, ele também já foi capa da Você S.A. Esses materiais adicionais, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo que eu encaminho. E na época que ele era gerente, num dos bate-papos, ele me contou uma experiência incrível, onde o diretor dele, o Virgílio, ele ia viajar para a França, né? Como a Edenred é uma empresa de um grupo francês, então eles têm esses board meetings na França. E ele tinha que se reportar explicando tudo que foi desenvolvido ao longo daquele ano. E ele falou assim, Gustavo, queima tudo num CD de tudo que nós fizemos para eu poder apresentar o relatório lá. Né? Imagine, naquela época a gente usava CD, né? E aí o Gustavo pensou, meu Deus, como é que o meu chefe vai entender? Sabe quando você abre aquele o Windows Explorer, né? Ou então aquela parte onde tem todos os arquivos, como que ele vai localizar os arquivos, como que ele vai encontrar? Ele falou assim, meu Deus do céu, isso vai ser uma loucura. E aí o que ele fez? Ele usou o software do Mind Manager, colocou lá o ano 2005, suponho que era, agora já não lembro que ano que era exatamente, né? Ele colocou o ano no centro e cada ramificação, cada tronco era um dos produtos que eles tinham desenvolvido e de cada produto sub-ramificava as apresentações, a planilha com orçamento, um arquivo em Word, em PDF, com todo o descritivo detalhado daquele produto, fotografias do produto ou do evento, né, do lançamento do produto. Então, ele tinha assim, para cada produto, para cada área, os seus desdobramentos, seus detalhes, que aí ele clicava e zoom, abria
aquele anexo pertinente para o momento, né? Então ele falou que, olha, o diretor dele se saiu muito bem nessa apresentação e de uma maneira bastante dinâmica, simples, rápido, fácil, né? E bastante concentrada e objetiva, sem perder o foco. Né? Então, você que é uma mulher de negócio, né? Quantas vezes você faz uma apresentação e acaba perdendo foco, uma ideia puxa outra, aí daqui a pouco... Peraí, por que a gente falou disso mesmo? Volta. Então, com o mapa mental é uma forma incrível de você organizar as informações e fazer uma apresentação. Eu quero aqui compartilhar um caso de sucesso meu, né? Eu descobri essa técnica há 20 anos atrás, no último ano da faculdade de Direito. E eu, como tinha feito colegial nos Estados Unidos e sempre amei dar aulas, eu sempre dei aulas de inglês. E o que acontece? Quando eu prestei o vestibular, eu prestei letras e direito, né? Na expectativa que, o que eu passar, eu sigo. Aí no final veio as duas aprovações. Eu passei nos dois vestibulares. Ai, eu queria chorar. Eu falei, e agora? Qual que eu decido? E eu achava que a carreira de letras como English teacher não ia ser tão promissora como ser uma doutora advogada, né? Então, eu achava que tinha mais status e mais retorno financeiro, né? Bobinha, né? Nada disso. Então, eu fui estudando direito e eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. Até que chegou um ponto que eu já estava num estado que eu falei, não, eu quero largar. E eu estava no último ano, começando o último ano da faculdade. Falei, não, imagina, essa altura do campeonato, quem é que te deixa largar, né, no último ano? Você acaba de se formar e aí sim, você faz o que você quiser, né? Então, na faculdade de Direito, existe uma matéria chamada Direito Civil. Então, esse é um livro, né, sobre direito civil, né, o estado dele, tadinho, né, já tá velhinho, né? O Direito Civil, e é uma matéria que a gente tem os 5 anos na faculdade. E a professora comentava, não case, não separe, não morra até o último ano. Né? Por quê? O último ano era o direito de família, onde você ia aprender partilha, divisões, herança. Então, assim, você não podia morrer, né, sem, né, descobrir como é que as coisas iam ficar. E esse livro, né, que não sei se nessa câmerazinha aqui a gente consegue fazer um zoom, mas olha, ele tem praticamente 400 páginas que foram resumidas numa única folha nessa página. Quando eu olhei, eu fiz uma careta assim do tipo, como é que esse negócio vai me ajudar? Achei assim, bonitinho, né? Todo coloridinho. Olha, cheio de desenhinhos. Pensei comigo, parece coisa de criança, né? Mas eu falei assim, olha, eu agradeço muito, mas assim, eu estudo direito, e direito é uma coisa muito séria. Eu falei, não, o mapa mental também é. Como assim? Como que uma coisa dessa pode ser? Parece coisa de jardim de infância. E tive uma péssima primeira impressão, não levei a sério, não acreditei que isso daí poderia me ajudar, mas como eu já não aguentava mais e queria largar a faculdade, eu comecei a colocar em prática todos os ensinamentos da técnica, né? E fui usando todo dia, para todas as aulas, para todas as matérias, até que no primeiro bimestre eu cheguei a tirar um 10 numa prova oral de direito civil. Eu fiquei assim, nossa, né? Porque naquela época a segunda fase do OAB era oral. Mas, então, desde o primeiro ano, a gente tinha provas bimestrais, orais, né, para ir exercitando. Então, como se viu, né, são os mesmos professores, né, no quinto ano, no primeiro bimestre, terminou a prova, a professora virou e perguntou, o que foi que aconteceu, né? E eu pensei comigo, como assim, mestre? Não, o que aconteceu? Porque eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral. Sabe, com ideias articuladas, um raciocínio lógico, jurídico, com uma visão ampla de defesa. E no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade?
que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando direito. Mas eu descobri uma fórmula de absorver esses conhecimentos para provas, exames, testes e assim por diante. A senhora quer ver? E eu comecei a mostrar os meus mapas, né? E ela ficou assim, achou assim que era muito esquisito, né? Como a minha primeira má impressão, mas para você tá funcionando. Continua. Né? Então eu comecei a usar essa técnica e, por incrível que pareça, eu comecei a aprender. Eu comecei a memorizar, comecei a lembrar desse conteúdo e responder para provas, exames. Tanto é que no final do ano eu consegui me formar. Né? Eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu diria que a PUC não é qualquer faculdadezinha. E no final do ano os colegas falam assim, então, agora vamos prestar a OAB. Eu falei, Deus me livre. Não, imagina, você se formou, não custa nada. Eu falei, não custa? Sabe quanto custa a inscrição? E o pior, e se eu passar, quanto custa manter essa carteirinha? Eu falei, não, imagina. E aí, Maria, vai com as outras, né? Acabei fazendo a inscrição. Até que num belo dia, a gente, né, com os amigos, eu falei, então, até domingo. Domingo? Domingo nós marcamos alguma coisa? Sim, a primeira fase da OAB. Jura? Como? Quem? Quando? Onde? Que eu já tinha me desconectado por completo daquele universo, né? Aí eu fiz a prova e a primeira fase é múltipla escolha. Então, fui ticando, até que na hora de entregar, disse que não pode entregar. Eu, como assim não posso entregar? Não, tem uma regra, você tem que ficar no mínimo não sei quanto tempo dentro de sala de aula. Eu, é? Bem, aproveitei para tirar um cochilinho, né? Até que alguém me cutucou e falou assim, agora pode entregar. Eu entreguei a prova e fui embora. Um belo dia, uma amiga me telefona e falou assim, parabéns. Eu falei, você se confundiu, hoje não é o meu aniversário. Eu falei, não, eu não estou te ligando pelo aniversário. Hoje saiu o primeiro resultado da primeira fase da OAB. E daí? Aí daí que seu nome está na lista. Eu, você está brincando. Tive que fazer a segunda fase. E naquela época eles fizeram essa transição e aquele concurso foi o terceiro concurso onde a segunda fase da OAB passou a ser escrita. Então, tinha lá o último exercício, eram questões dissertativas, né? E o último exercício era uma peça processual. Como eu não falava juridiquês, não escrevia juridiquês, então eu não fazia a mínima. E assim, eu não fazia estágio, eu não me envolvia com... Eu saía da faculdade de Direito, à tarde eu fazia curso de tradução e interpretação, e à noite eu dava aulas de inglês numa escola de inglês. Né? Então, assim, eu não fazia estágio, não sabia para fora, eu não entendia nada desse universo jurídico. Né? Então, eu não passei da segunda fase. Mas olha, que pensando bem, se fosse oral, talvez eu conseguisse uma embromation lá e era até capaz de eu ter conseguido passar. Né? Então, esse daqui é um caso assim que eu sou, sabe, eu tive durante 5 anos inúmeras comprovações da eficácia da técnica. Por isso que quando eu decidi entrar nesse mercado, eu falei, imagine, né, já japonesinha, né, de formação oriental, né, onde você cresce falando que tem que ser tudo certinho, certinho, certinho. Uma formação, né, jurídica, onde você tem que fazer tudo legalizado. Então, quando eu decidi entrar nesse mercado, eu falei, não, eu preciso me profissionalizar. Imagina, eu já fazia mapas mentais diariamente há 5 anos, eu já tinha lido todos os livros sobre o assunto, eu falei, eu só vim aqui tirar o meu diplominha. Nossa senhora, santa ignorância, né? Eu só conhecia, assim, a pontinha da pontinha do iceberg. Foi aí que no curso de certificação, né, de capacitação dos instrutores, que eu descobri, assim, aquele monte de conteúdo que eu não sabia para poder transmitir esse conhecimento, né, de uma maneira realmente qualificada e capacitar os meus alunos. Então, aqui eu vou... Como o nosso tempo aqui está correndo, eu vou pular já para as aplicações, para que a gente possa ver alguns casos de em que situações você pode utilizar, né? Como que no seu dia a dia, né, consiga facilitar a sua vida. O primeiro deles que eu quero mencionar é da visão global. Então, para isso, eu trouxe um
calendário, né, um calendário de parede, que na realidade aqui ele nem coube, né? Ele tá aqui, a pontinha dele tá aqui, ó, só tem a coluna de 2, 4, 6, 8 meses, mas eu tenho aqui do lado de cá, que ainda não coube porque ele é muito grande, mas é só para ter uma noção, né? O lado direito do cérebro, a gente fala da visão global. Então, você ter essa visão do todo. Então, isso é uma das coisas que eu uso muito no mapa mental, né? Fazer o meu planejamento com a visão global. Então, eu tinha o hábito, né, de sempre viajar para os Estados Unidos e todo ano eu trazia um daqueles wall calendars, que são maravilhosos, plastificados, e aquelas canetinhas de quadro branco, né? E eu ia escrevendo os compromissos, conforme ia mudando eu apagava tudo, mas há 5 anos eu sou mãe, então parei de fazer esse tipo de viagem e acabei mandando fazer. Então, na minha empresa, na LNK Consultoria, a gente comercializa esse wall calendar, onde você tem assim, na parede, a visão do ano todo. Cada mês ele fica organizado em 5 semanas, né? Eu vou, por exemplo, pegar aqui o mês de maio. Então, repare, o mês de maio, dia 1º de maio, que é feriado, ele começou numa sexta-feira. E aí, repare, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Todos os meses estão organizados nessas 5 semanas. Porque quando a gente tem os calendários tradicionais, então o que aconteceria? Um encavalamento de datas. Sabe quando acontece de você ter um dia que vai compartilhar porque ele vai virar o mês? Então, provavelmente, esse dia aqui ia ficar encavalado, né, com o outro dia lá e, sabe, você tem... E o que acontece? Eu tenho a necessidade de ter essa visão global para entender o relacionamento de quando eu marco um compromisso numa data, né, como que ele repercute nas datas anteriores e nas datas seguintes. Quantas vezes você marcou algum compromisso e aí quando chegou perto, ixi, nossa, é uma quinta-feira, mas é uma quinta-feira véspera de feriado, de final de semana prolongado. Falei, gente, como falo, no final da tarde vai virar uma zona. Será que a gente pode antecipar, ou mudar o horário, ou mudar a data? Chega perto, você dá um zoom e você percebe o impacto disso daí. Então, cada data aqui, ele tem o tamanho de um post-it. Sabe aqueles post-itzinhos? Então, eu uso post-its coloridos, né, para colocar. E existem aqueles que são mais fininhos, de maneira que 3 deles cabem numa data. Porque em São Paulo, o trânsito é tão caótico que a gente tem compromisso de manhã, à tarde e à noite. Não dá para fazer muito mais que isso, porque você não consegue se locomover pela cidade. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu viro o ano, né, é primeiro colocar as datas de aniversário de todos os membros da família e dos agregados, né? E datas importantes, como aniversário de casamento. Então, no meu, eu mandei personalizar e ele tem lá a data de aniversário do casamento. Porque quantas vezes você marca um compromisso e adivinha? Era justamente no seu aniversário de namoro, ou então era o aniversário de nascimento de um ente querido e você faltou naquele compromisso porque você tinha agendado algum trabalho e não se ligou nessa data. Então, a primeira coisa que eu coloco é todos esses aniversários, essas datas dessas pessoas importantes na minha vida, né? E aí, depois eu tenho os feriados nacionais, né? Algumas datas, como por exemplo, fim de horário de verão, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Porque aí você já sabe que o mercado, ele acaba, principalmente Dia das Mães, dando uma repercussão, ou até mesmo pelas campanhas que você vai negociar, você vai planejar, já vendo antecipadamente esses feriados que vão, né, não sei qual que é o seu nicho, o seu mercado, a área que você atua, mas todos esses impactos que tem. E como eu moro em São Paulo, além dos feriados nacionais, eu tenho os feriados aqui, por exemplo,
estaduais e municipais. Então, nós estamos em outubro, mês que vem é novembro, a gente vai ter feriado dia 2, finados, que é segunda-feira, dia 15, que é proclamação da República, cai num domingo, não vai fazer muita diferença. Mas dia 20 é o dia da Consciência Negra, que nós comemoramos aqui na cidade de São Paulo. Então, esse dia é feriado, vai ser uma sexta-feira e repercutir, né, no final de semana seguinte. Então, eu recomendo que você tenha sempre um calendário com a sua visão, assim, do todo, sabe, do ano todo, né, e depois, partindo desse todo, aí sim você escolhe, né, data específica, o mês. Então, quando a gente organiza as informações no mapa mental, por exemplo, quando é uma informação temporal, você parte do geral. Então, por exemplo, o ano, para então escolher lá o semestre, o mês, a semana, o dia, para então definir o horário. Então, é dessa visão do todo para o detalhe que a gente organiza aqui a nossa agenda. Então, além de ter essa visão global, eu, por exemplo, a partir dessa visão global, eu faço o planejamento semanal para poder aumentar a minha produtividade e não perder tempo. Toda sexta, sábado, mais tardar domingo à noite, eu estou montando o meu mapa mental das pendências para a semana seguinte. Então, por exemplo, no planejamento semanal, se você utilizar o critério temporal, você pode utilizar os dias da semana como os troncos principais mais próximos do centro e o período ou o horário dessas atividades nos subníveis e assim por diante. Mas você também poderia organizar essas pendências seguindo a filosofia dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né, de autoria do infelizmente falecido Stephen Covey. Nos 7 hábitos, o primeiro é o da proatividade, né? O segundo hábito é começar com o objetivo em mente. Então, para você começar com o objetivo em mente, assim, tudo que você for fazer tem que ter um objetivo claro. E aí, ele fala para você definir sua missão de vida, a sua visão, seus valores e os papéis que você exerce, né, os objetivos em cada um desses papéis, né, esse planejamento a longo prazo, né, então como que você planeja a sua morte? Sabe, como que você quer que seja o dia? Quando que você pretende morrer? Aí, de lá para cá. Então, daqui a 50 anos, o que você pretende alcançar? Daqui a 40, 30, 20, 10, né? Então, você vai fazendo esse planejamento a longo prazo para então, né, chegar no dia de hoje, né, e começar com o objetivo em mente. Então, se meu objetivo é esse, então é isso que eu vou fazer, né? Então, o que está pendente, por exemplo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Se você é estudante, então nas suas atividades acadêmicas. Então, você organizar pelos papéis exercidos. E nada impede que você faça um mapa mental com um zoom in só das suas pendências profissionais. Né? Então, você coloca lá o profissional aqui no centro e daqui você pode ramificar os diferentes projetos, ou então se você gerencia várias pessoas, então assim, os seus subordinados, né, a sua equipe, ou se você tem várias unidades filiais, então cada tronco pode ser uma determinada filial, para então dentro daquela filial quais são as pendências, né, que você precisa gerenciar. Eu tenho uma grande amiga chamada Beatriz Kunze, mais conhecida como Bia, né, a garota sem fio, onde ela me apresentou essa literatura do David Allen, o GTD. GTD significa Getting Things Done, que em português foi traduzido como a arte de fazer acontecer, e o David Allen fala para você se organizar de acordo com contextos, e contexto é um pré-requisito para a execução daquela tarefa. Então, o que seria um contexto? Por exemplo, rua. Rua é um contexto, então tudo que você precisa fazer na rua, você coloca naquele lugar. Hoje a gente já costuma imprimir menos, né? Mas imagine, você tem uma proposta para entregar para um cliente e na hora de imprimir, não tem papel. Aí vai lá para a papelaria, compra papel, imprime.
Aí a hora que está imprimindo, adivinha? Acaba a tinta. Aí você vai para a papelaria e compra o cartucho de tinta. Aí imprimiu, você quer grampear? Acabou o grampo. Não é sabe, de você querer se descabelar, né? Ou então, que a maioria faz, né? Coloca em PDF e encaminha tudo por e-mail de maneira digital, né? Mas se de repente você for imprimir algum material, então sabe aquele negócio de você ir, puxa, mas eu acabei de ir lá, já podia ter aproveitado e comprado. Então, quando você lembra de alguma coisa, você aloca naquele canto, né? Eu fico até um pouco nostálgica quando eu vejo esses mapas mentais, porque são mapas meio antigos, sabe? Então, imagine, telefonemas. Essas novas gerações olham o meu ícone e não entendem o que esse ícone tem a ver com telefone, né? Então, eles denunciam minha idade, né? Eu faço mapas mentais desde o século passado, meu Deus. Né? Mas assim, coisas que você tem que fazer somente no computador. Então, foi muito interessante que na época, a Bia, a garota sem fio, ela estava de mudança e ela não tinha acesso à banda larga, né? Hoje já não é uma questão de banda larga, né? Hoje é uma questão de você ter Wi-Fi ou não. Mas naquela época ela tinha o contexto do computador e além do computador, esse pré-requisito da banda larga. Então, quando ela tivesse acesso à banda larga, o que ela ia fazer de upload ou download? Então, ela já estava lá com tudo alavancado para não perder tempo e já partir direto para ação. Então, estes são diferentes critérios que você pode utilizar para planejamento semanal. E se você quiser esses mapas, é só me mandar um e-mail ou me procurar nas redes sociais, né, no Instagram, né, tudo @ Liz Kimura. Então no Twitter, no LinkedIn ou no Facebook também você me encontra como Liz Kimura. Na rotina, imagine, mulheres de negócios, talvez, né, muitas de vocês seja como eu, mãe, e tem que gerenciar a família também. Então, qual que é o grande desafio hoje em casa? É você ter uma secretária do lar que possa, né, te ajudar com os trabalhos domésticos enquanto você sai para a rua. Então, este é um mapa mental que eu peguei deste livro, né, Mapas Mentais e Sua Elaboração, de autoria do Tony Buzan. Então, ele tem, se vocês forem ver, ele é todo monocromático e no meio ele vai ter aí meia dúzia, né, de mapinhas coloridos e é este mapinha que está aqui na tela. Então, imagine, você consegue finalmente uma secretária do lar, né, e fala para ela, olha, é muito simples, é só você olhar nesse mapa mental que você vai se entender. Eu estou atrasadíssima para uma reunião, preciso ir, tchau. Ela olha e pensa, e agora? Que é isso? Então, imagine que ela comece pela lavanderia, porque enquanto ela coloca a roupa para lavar, vai fazendo as outras atividades. Imagine, já acumulou de uma maneira que ele está quase alcançando o teto. Então, precisa priorizar e separar, e conforme ela vai separando, ela vai olhando e faz, olha, os shorts e a camiseta polo que o pai usa para jogar tênis. Que dia da semana ele joga tênis? Se vocês prestarem atenção, adivinha? É na quinta-feira. Então, até quinta, né, essa roupa precisa ficar pronta. Aí, ela se depara com um culote que a filha usa para as aulas de equitação. Quando que a filha faz equitação? Você dá uma olhadinha no cavalinho? É no sábado. Quer dizer que até sábado essa roupa precisa ficar pronta. Até que o cachorro começa a latir, precisa levar ele para o veterinário. Quando mesmo? Na quarta-feira. Né? Então você repare que alguém que nunca teve contato com essa família, né, com este mapinha, rapidamente consegue se inteirar em quem faz o quê, quando, né, o que precisa estar pronto. Né? No local que você trabalha, foi fácil entrar na rotina, né, do seu departamento, da sua área, da sua empresa?
né? Alguém ficou do seu lado, né? Te pajeando, né? Te levando pela mão, olha, agora é assim, agora é assim. Ou você teve que se virar, né? Se virar nos 30. Então, se você tivesse essa visão global da rotina, né, do seu departamento, da sua empresa, né, o que deve ser feito quando, por quem, onde, então certamente seria muito mais fácil poder entrar no ritmo ou mesmo hoje integrar um novo membro na equipe. Então, experimente organizar a sua rotina, não apenas familiar, mas no trabalho também com um mapa mental. Eu gosto muito daqueles 5Ws, 2Hs, que certamente você já deve ter ouvido falar, mas se alguém aqui não ouviu, os 5Ws, 2Hs nada mais são que what, why, when, where, who, how e how much. Então, por exemplo, what, o que precisa ser feito? O que precisa ser entregue, o que precisa ser apresentado, né? O que falar, né? Ou o que não falar, o que escrever, o que entregar. Né? Por quê? Qual é a motivação? Qual é a razão que está por isso? Né? Qual que é o motivo para aquela determinada ação? Quando? Quando que isso vai ser feito? Qual é o deadline? Né? Quando que tem que ser entregue? Quando tem que ser cobrado? Né? Quando vai ser realizado? Where? Onde? Então, onde vai ser feito? Isso vai ser feito no Brasil, no exterior? Em qual estado, em qual cidade? Né? Em qual fornecedor ou em qual cliente? Vai ser indoor, outdoor? Então, onde? Né? A localização disso. Who é quem? Quem são os responsáveis? Né? Quem vai entregar? Quem vai fazer? Quem é o cliente? Quem é o concorrente? Né? Quem não devemos abordar? Né? Então, quem são os responsáveis? Né? Então, por aqui você tem consegue montar esse planejamento estratégico, né? Onde o how é o como, né? É o tom que você vai dar. Então, não, ele vai ser, como fala, com o mínimo custo possível. Não, esse daqui tem que ser de arrasar, né? Então, qual que é o tom que você der? Qual que é a metodologia, né? O passo a passo. E o how much, né? Quanto custa o orçamento disso tudo. Então, o 5Ws, 2Hs também é excelente para te guiar no mapa mental. E eu recentemente fiz uma viagem para Lisboa. Eu estava aqui montando, esse mapa ainda não está pronto, né? Eu estava lembrando dos detalhes e, por exemplo, aqui eu criei um tronco para falar do vocabulário. Que apesar deles falarem português, o português deles é diferente do nosso português. Então, eu me surpreendi, por exemplo, quando a gente foi comer, né? Então, presunto, eles chamam de fiambre. Então, tinha um sandes, né? De fiambre e queijo. Não, queijo tudo bem, mas fiambre, né? O que é fiambre? Aí, como estava escrito em inglês ham, eu falei, é presunto, né? Então, por exemplo, na decolagem do avião é descolagem, né? No banheiro é casa de banho, a tela do computador é ecrã. Né, crianças eles chamam de miúdos. Então aqui eu fui colocando e organizando. Então o vocabulário, busquei colocar imagens sempre que possível. E o que é em português nosso, né? Eu deixei aqui, ele tá parecendo preto um pouco na tela, mas na realidade ele é verde, né? E vermelho em português de Portugal. Então eu coloquei o verde do português do Brasil e vermelho em português de Portugal. Então você pode utilizar as cores de uma maneira codificada. E aí eu comecei a montar esse mapa mental da bagagem de mão. Então, assim, que o peso máximo é de 5 quilos, o que você pode levar. Então eu falei, puxa, esqueci de levar o meu travesseiro inflável, né? Então você colocar cada palavra-chave, né, na sua linha, né, as roupas, né? Sempre bom você ter lá uma muda, uma troca de roupa, vai que eles perdem a sua bagagem, né? Então pelo menos na bagagem de mão você ter uma troca de roupa. Então olha aqui, ó, a escova de dente, você não precisa ser um grande artista, mas tem um mínimo de traços para representar uma informação
informação, né? Então, aqui são outros exemplos práticos para quem viaja muito a negócios, ter essas mapas mentais prontos para você só na hora fazer o check, né? Usar como um checklist e sair ticando essas informações. Então, nós estamos aqui com o tempo já apertado, né? Na versão em inglês, eu comecei com estes livros, né? Onde o The Mind Map Book e o Use Both Sides of Your Brain. Então, este daqui é o livro que o Tony Buzan escreveu. Na realidade, assim, é a tradução desse livro, né? O original chama-se Use Your Head, do início da década de 70, e ele foi traduzido de inglês britânico para inglês norte-americano com o título Use Both Sides of Your Brain, né? Use os dois lados do cérebro. E isso aqui lá da década de 70. Na década de 90, o Tony Buzan escreveu com o irmão dele aqui, ó, o Barry Buzan, esse The Mind Map Book, que é onde vocês têm o caso de sucesso da Boeing. Eu nem deixo mais o pessoal pegar no meu livro, que ele tadinho já está começando a desmontar. Então aquela foto que vocês viram, ele vem deste livro, né? Inclusive aqui tem outros casos de sucesso incríveis, né? Um que fala de um problema que eles tinham na época, se iam mudar o escritório ou não. Então eles fizeram assim, os vários critérios para elencar, né, aspectos como aparência, o futuro, local, o custo, né, o espaço, questões a considerar, e foram ranqueando de menos 100 até mais 100. E no final, somatória, né, eles fizeram a soma dessas todas as notas e chegaram à conclusão matematicamente que era melhor, sim, eles se mudarem. Então, existem novas edições, né, das versões em inglês, né, onde mais existe publicações, mas em português existe, porque assim, tem outras pessoas que têm escrito sobre mapas mentais, né? Quando eu vou na livraria, aqui em São Paulo a gente costuma ir para Livraria Cultura, lá no Conjunto Nacional, ou então na FENAC, ou na Mega Saraiva, Mega Store. Então, assim, eu vou folheando e assim, quando eu encontro livros em português sobre mapas mentais, eu fico assim horripilada, porque é muita gente escrevendo sobre coisa que não entende, que não conhece, que não se aprofundou. Então, sabe como quem conta um conto aumenta um ponto e vai distorcendo um pouco o conteúdo? Então, eu recomendo procurar Tony Buzan, que é o criador da técnica, né? Então, no Brasil tem a Pensamento Cultrix, que traduziu esses livros, Mapas Mentais e Sua Elaboração, que é o mais básico, né, e Mapas Mentais no Trabalho, que tem vários casos de sucesso mais recentes, como, por exemplo, da Conedson, como que ela utilizou. A Conedson é a fornecedora de energia elétrica para Manhattan, e como eles utilizaram essa técnica dos mapas mentais para planejar o reestabelecimento da energia elétrica em Nova York com a queda das Torres Gêmeas. Então, essa técnica é extremamente eficaz no momento que você está em crise, né, e com problemão, e solucionar esse problema, né? Jogar ideias, organizar, planejar e implantar na hora, né? Sair executando. Mapas mentais, este daqui esse aqui vai falar sobre as leis dos mapas mentais, as regrinhas para você fazer o mapa. Então, eu tenho uma videoaula sobre esse livro, porque o que me deixa assim, o livro é todo monocromático, né? Eu vou dar uma folhada aqui para vocês verem, mas ó, ele é todo monocromático. Então, eu tenho essas leis dos mapas mentais, onde vocês me dão só um instantinho que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui o meu... Perdão, aqui voltei, né? Onde eu transformei essas leis neste mapa mental. Então, eu tenho uma aula, né, videoaula, ensinando passo a passo em mapa mental, né, como se fazer um mapa mental, né, voltado para iniciantes. E o duro é que quando eles começam a fazer, eu percebo que eles não fazem direito. E aí eu fico assim, criei um segundo vídeo
onde eu mostro aqui, né, o que fazer e o que fazer, com os principais erros cometidos pelos iniciantes, né? Então, eu tenho, a videoaula custa só R$12,50, então eu peço para vocês, entrem já no meu site, nas minhas redes sociais, você pode comprar agora e aprender já a fazer mapa mental passo a passo, né, de acordo com os ensinamentos do criador, né? Tem esse Use Sua Mente, que é a tradução daquele primeiro livro que o Tony escreveu na década de 70, então, que é esse daqui traduzido para a versão em português, né, ampliado e revisado. Então, Use Sua Mente, da editora Integrare. Então, além do Tony Buzan, existem livros que ele escreveu em coautoria com a Wanda North, né? Hoje ela não atua mais com o Tony, ela ficou ao lado dele durante mais de 2 décadas, e hoje ela se concentra no Mind Tea, que existe tradução no português, que é o Ti Mental. Você consegue investir 8 minutos por dia em exercícios de concentração, de respiração. Inclusive, existem aplicativos que podem te ajudar nisso daqui. Prometo, já estou terminando. Oh, meu Deus. E essa aqui é a Jamie Nest, né? Então, a Jamie Nest, ela é a próxima geração dos mapas mentais, né? Quando ela lançou a certificação dela em Idea Mapping, ela já tinha mais de 20 anos de experiência com a técnica. Ela, diferente do Tony e da Wanda, né? Ela é norte-americana. Tony e Wanda North são ingleses, né? E você vê, né, pelas fotos, assim, são diferentes faixas etárias, por isso que a Jamie é a próxima geração. Então, recomendo, né, seguirem a Jamie também. E eu quero encerrar o nosso, aqui, essa apresentação, fazendo a revisão do mapa mental. Então, repare, eu comecei fazendo a apresentação da nossa agenda, onde eu falei que o tema da nossa palestra é utilizar o mapa mental de uma maneira, né, inovadora para organizar os seus pensamentos. Eu me considero como uma facilitadora do processo de aprendizagem, né, do mapa mental, e o meu grande diferencial é ter 2 certificações internacionais para ensinar a técnica no Brasil. Faço isso há 15 anos. Aí nós definimos que o mapa mental ele é uma forma de organizar informações usando apenas palavras-chave, cores e imagens no formato gráfico visual de organização de informações, baseado no funcionamento do cérebro entre o lado direito e o lado esquerdo, que tem basicamente 2 formas de fazer mapas mentais, manual e eletrônica. Na manual você precisa de papel e cores, na eletrônica um equipamento e um software, né? Então a gente tem software para todos os tipos de equipamentos. E em casos de sucesso, eu acabei citando apenas aí a Boeing, uma economia de mais de 10 milhões de dólares, né, a dissertação de mestrado, né, eu em direito conseguindo, né, um diploma de segundo grau, um diploma superior, inúmeras aplicações para você utilizar o mapa mental no seu dia a dia, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E a bibliografia, onde os principais autores são Tony Buzan, Wanda North e Jamie Nest. Eu ainda não tenho um livro de minha autoria, apenas vídeos. E aí, reparem, nossa 1 hora de palestra em praticamente 2 minutos. Revisados e recapitulados em 2 minutos. Eu me despeço agradecendo muitíssimo aqui a J-Play, né, que me recebeu para poder fazer, né, essas são as instalações da J-Play, então quero aqui reconhecer o Fábio Ishiuchi, né, o César, que agora me fugiu o sobrenome do César, que está aqui me ajudando com essa gravação, né, e por terem cedido gentilmente o espaço. Agradecer também o convite, né, a Kalinka Carvalho, que me indicou, né, e o comitê organizador do Congresso Nacional de Mulheres de Negócios. Eu tenho os cursos
Por exemplo, esse online que eu mencionei para vocês, eu estou começando a gravar as minhas aulas online. Então, esse primeiro, né, Mapas Mentais Passo a Passo, que você encontra em todas as minhas redes sociais, ele custa apenas R$12,50. Eu sei que a gente está em crise, mas R$12,50 eu tenho certeza que você tem. E você pode pagar pelo PayPal, cartão de crédito, boleto bancário, PagSeguro. Se você não gostar da aula, me avisa, eu te reembolso no mesmo instante. Então, aqui eu tenho 2 vídeos onde você aprende a fazer direitinho os mapas mentais. E nos cursos abertos eu tenho, como já vários aconteceram ao longo desse ano, agora no final de outubro, o único curso aberto que eu tenho para oferecer é na SPM. Então, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, na Rua Professor Álvaro Alvim, lá na Escola Superior de Propaganda e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, dentro do SIC, que é o Centro de Inovação e Criatividade, ele vai ser aqui a partir do dia 19. Dá tempo ainda de você se inscrever. E eu me despeço com os meus contatos. Quem precisar entrar em contato comigo, por favor, Liz Kimura, contato, né, @lnkconsultoria.com.br, né? Eu tô colocando LNK em letra maiúscula porque tem gente que coloca Inc, né? Então é LNK Consultoria e você me encontra tanto no LinkedIn, no Instagram, no Periscope, né, no Twitter, né, em todas as redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar muito mais desse conhecimento e eu já extrapolei meu tempo. Agradeço muito. Até logo. Um bom congresso para vocês.